No princípio era o Logos, e ele escolheu se encontrar conosco. Antes da voz que grita, houve um ventre que reconheceu. Antes do anúncio, houve um encontro silencioso. Antes do caminho ser preparado, alguém já estava sendo preparado. E aquele para quem o caminho seria aberto já sabia. Já sabia da dor, sabia da cruz, sabia do amor. E foi por esse amor que ele veio. Isabel! Isabel! Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de receber a visita da mãe do meu Senhor? Mas como você sabe? Assim que ouvi a tua voz, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Nada mais deve me surpreender. Bem-aventurada és tu, porque acreditou que se cumpriria aquilo que foi dito da parte do Altíssimo. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Do deserto eu vim, missão na mão, chamando o povo à transformação. Mas no meio da multidão, na beira do Jordão, eu vi o Cordeiro e tudo fez sentido então. O céu silenciou, meu coração tremeu, quando ele se aproximou e disse: João, batiza eu. Quando ele chegou ao Jordão, a luz me envolveu, a água tremeu, o mundo enfim reconheceu aquele que eu anunciava, estava diante de mim. Eu diminuo agora, porque ele é o começo e o fim. Eu gritei no deserto, mais perto dele calei. O rei chegou, e eu vi com os meus olhos o céu dizendo amém. Quando ele chegou ao Jordão, a luz me envolveu, a água tremeu, o mundo enfim reconheceu aquele que eu anunciava, estava diante de mim. Eu diminuo agora, porque ele é o começo e o fim. O céu silenciou, meu coração tremeu, quando ele se aproximou e disse: João, batiza eu. Arrependam-se! Arrependam-se, povo de Israel! Preparem o coração! Endireitai os caminhos do Senhor! Preparem-se para o encontro. Porque no meio de vocês já está aquele
que vocês não reconhecem. Eu não estou aqui para ser visto. Eu estou aqui para que ele seja conhecido. Eu estou aqui apenas para servir e entregar a minha vida. Oi, eu cheguei e tu ainda não tá aqui. É um lugar bem bom, bem legal. É discreto. Ninguém vai notar. Eu vou achar uma mesinha escondidinha pra nós, tá bom? Não demora. Tá bom, né? Sempre eu esperando. Boa tarde, moça. Deseja alguma coisa? Oi, boa tarde. Um café. Bem forte, por favor. Café bem Isso. forte. Tá bom, já trago. Rapidinho, por favor. Aqui tá seu café, moça. Obrigada. Nada. Moço, Pois não? tem alguma coisa interessante para ler aqui enquanto eu espero? Depende do que você procura. Aqui tem um livro, deixa eu ver. Ele estava por aqui. Aqui, esse. Esse livro é a melhor companhia para quem espera. Esse grande aqui. Esse mesmo. Nossa, pesado. Sujo. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Gente. Sério? Que livro é esse? O encontro com o olhar. Eu vivia numa cidade rica, cheia de comércio e negócios. Eu era chefe dos cobradores de impostos. E sabe, eu ganhei muito dinheiro. Mas nem sempre esse dinheiro era ganho de forma honesta. Por isso, eu era odiado e rejeitado. Mas eu dizia para mim mesmo que estava tudo bem, porque dinheiro e status para mim compensavam. Mas a verdade é que nada preenchia o vazio que havia dentro de mim. Até que um dia todo mundo começou a falar dele. E eu fiquei sabendo que ele iria passar por Jericó. Eu queria muito vê-lo. Mas eu não queria mudar de vida, sabe? Eu não queria nem falar. Eu só queria ver. Mas tinha um pequeno probleminha. Uma grande multidão na minha frente e eu não ajudava muito na altura. Então eu fiz algo ridículo e vergonhoso. Eu subi numa árvore. Sim, imagina um homem rico e poderoso como eu, pendurado como uma criança. Mas quando ele chegou, ele parou,
E ele olhou para cima e, como se já me conhecesse a vida inteira, disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu preciso ficar na tua casa. Ele não me cobrou explicação, não perguntou o que eu fazia, apenas me mandou descer. Eu nunca tinha falado com ele antes, mas como que ele sabia o meu nome? Então meu coração disparou e eu desci rapidamente sem entender o que estava acontecendo. Eu apenas queria vê-lo de longe. Mas Jesus, sim, Jesus, ele quis entrar na minha vida. E quando ele entrou na minha casa, alguma coisa dentro de mim mudou. Porque eu consegui me ver, eu consegui ver o meu pecado e tudo que eu construí tirando vantagem em cima dos outros. Então eu me levantei, não para negociar como de costume, mas para responder: metade do que eu tenho eu dou, e o que eu roubei, eu devolverei 4 vezes mais. Então ele falou algo que me marcou profundamente. Hoje chegou salvação a esta casa. E quando ele disse isso, meu coração transbordou de alegria. E depois daquele encontro, eu nunca mais fui o mesmo. Porque eu passei a vida inteira tentando subir. Mas Jesus, ele estava me ensinando que eu precisava descer. E foi só depois que eu desci que eu encontrei o que eu procurava. Que história bonita. Ele achou que estava só olhando e acabou sendo visto. Moça, quer um copo d'água? Sim, se não for muito incômodo. Garganta seca. Tá bom, já trago. Obrigada. O encontro com a fonte. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Eu fui na hora que ninguém ia. O sol, ao meio-dia, ele queima, mas os olhares, eles queimam muito mais. Eu sou samaritana e ele judeu. A gente não se mistura. Mas mesmo assim, ele estava lá, cansado, com sede. Justo ele veio me pedir água. No começo, Eu confesso que eu achei estranho. Mas depois eu achei bonito. Ele veio me falar de uma água diferente, de uma água que não dependia de poça. Se eu ri, claro que eu ri. Mas foi então que ele falou: quem beber da água que eu der, nunca mais tornará a ter sede. Eu pensei, é disso que eu preciso. Mas foi então que ele tocou onde mais doía. Ele me olhou e disse: vá, busque o teu marido.
não tenho marido. Não, ele não me acusou. Ele apenas me revelou como se dissesse: eu sei. Eu já procurei em vários relacionamentos, em novos começos, sempre achando que o próximo ia dar certo, que ia preencher. Eu achava que eu precisava de uma vida melhor, de um amor melhor. Mas, quando eu menos esperava a sede, ela voltava. Talvez eu olhei para ele e pensei na água que ele me ofereceu. Foi então que eu entendi que o problema não era a água, o problema era a fonte. Eu só estava bebendo do lugar errado. Talvez você aqui nessa noite não esteja no 6º casamento como eu, mas talvez você esteja na 6ª igreja, no 6º trabalho, ou na 6ª tentativa de uma vida melhor, achando que agora vai dar certo. Agora vai preencher o vazio dentro de mim. Mas, quando você menos espera, a sede, ela volta. Eu achei que eu ia parar de sentir sede. Mas o que Jesus me ofereceu naquele encontro me fez transbordar. Ele não me ofereceu somente água. Ele colocou dentro de mim uma fonte. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Moça, aqui tá só um copo de água. Obrigada. Nada. Que ele cresça e eu diminua. Que apareça. Sempre assim. Sempre assim. Tá tudo bem, moça? Tu vem com água, mas não tem a resposta para essa demora, né, moço? Infelizmente, eu não posso controlar o tempo de ninguém. Mas tem coisas que não precisam ficar esperando. Igual a sua água ali, por exemplo. Obrigada. Pelo menos eu não me sinto sozinha. Esse livro tá me distraindo enquanto eu espero.
Ah, é? E o que tanto te prende aí nessas páginas, hein? Histórias de encontros, né? Encontros que marcam. Às vezes, a gente nem percebe, mas uma palavra, um olhar, muda tudo, né? Realmente. Tem encontros que não são marcados. Acontecem sem você esperar. E quando eles acontecem, você nunca sai do mesmo jeito. Você fala com bastante propriedade. Eu só sei de uma coisa. Ninguém encontra a verdade e continua confortável. E quando a verdade chega, ela pede uma resposta. É, talvez. O encontro com a verdade. Eu fui ao encontro dele à noite. Eu não queria e nem poderia ser visto. Afinal, eu sou um fariseu. Eu sou um mestre. Um líder respeitado entre os judeus. Eu passei a vida toda estudando a palavra e guardando todas as leis. Óbvio que eu tinha um nome a zelar. O que falariam, o que pensariam? Será que Nicodemos cogitaria a hipótese que Jesus de Nazaré seria o Messias? Inclusive, eu o chamei de Rabi, pois, se ele fosse apenas um mestre, eu continuaria sendo um também. Mas, na verdade, o que eu queria dizer a ele era: ajuda-me a melhorar um pouco mais do que eu já sou. Mas Jesus não me deixou confortável. Ele olhou nos meus olhos e disse-me: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nascer de novo? Confesso que até tentei racionalizar, mas convenhamos. Poderia um homem adulto nascer do ventre de sua mãe? Porém, Jesus não estava brincando. Ele não queria melhorar minha vida. Ele queria matar a vida que eu tinha, para que algo totalmente novo viesse a nascer. Ele me ensinou algo simples, porém devastador. Que o nascimento não depende de quem nasce. Você lá do fundo. O que você fez para nascer? Nada. Você não teve o controle do corpo e muito menos do processo. Sua mãe fez tudo para você. Ela te gerou, ela te carregou, ela sangrou. E você? Você apenas nasceu. No reino de Deus também é assim. Você não se gera. Você não se salva. E foi exatamente esse convite que Jesus me fez. Ele disse-me: venha e siga-me.
venha e siga-me. Mas eu me acovardei. Voltei para minha casa, voltei para minha família, voltei para meu ofício. Mas então chegou o dia em que eu sairia da escuridão. Foi quando eu vi Jesus pregado naquela cruz. Quando eu desci o corpo dele, em plena luz do dia. E desta vez eu não estava escondido. Foi que eu entendi. Ele me gerou. Ele me carregou. Ele sangrou. E eu nasci de novo. Sim, eu fui aquele dia com medo de perder a vida que tinha. Mas foi à luz da cruz que eu ganhei a vida que nunca teria. Pois quem nasce do Espírito nunca mais viverá na escuridão. Ele tinha medo de ser visto. Eu também. Isso está começando a fazer sentido para mim. Melhor eu parar. Esse livro é estranho. Só mais um. O que eu estou fazendo aqui? O encontro com o perdão. Eu fui pega em adultério. Na minha época, seria comum a pena de morte pelo meu pecado. O meu erro ali, exposto, na frente de todos. Eu senti tanta vergonha. Eles queriam uma sentença. E enquanto todos me olhavam, eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. E com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era
pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Chega. Chega, acabou. Eu sou todos eles. E eu já tentei subir. Eu já tive sede, muita sede, e bebi nas fontes erradas. Eu já me escondi atrás de regras. E eu já vivi com medo de ser vista, de ser pega. E agora eu tô entendendo que eu preciso de perdão. Eu nunca tinha me visto assim. Esse livro é vivo. Moço, eu vim aqui em busca de um encontro. E acabei me deparando com essas pessoas que também tiveram um, mas muito diferente do que eu estava procurando. Ou achava que tava. Gente que encontrou ele. Obrigada por me indicar esse livro. Eu queria ter um encontro assim. Sabe que aqueles encontros, eles não ficaram no passado. Eles continuam e continuam acontecendo até hoje. Mas eles tiveram um preço. Um preço. Existem histórias que nunca são contadas. Lembranças que voltam em silêncio. Escolhas. Pesos que você aprendeu a carregar sozinho. Eu sei. Conheço as perguntas que fez olhando para o vazio.
conheço os caminhos que você percorreu e aqueles que tentou esconder. Eu vi as lágrimas que caíram no chão. Eu ouvi as orações que você fez em silêncio. Eu nunca me afastei. Eu caminhei entre pessoas comuns. Me acusaram, me traíram, me golpearam, me crucificaram. Eu escolhi amar você. Aquilo que foi feito por você não ficou só em palavras. Olhe pra mim. No mesmo instante em que morreu, eu estava sendo por amor ressuscitado. Mais rápido! A sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura. Seu desfaz e me refaz, tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcança. Tudo isso eu sei, sofreu por mim. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, e o seu silêncio
pôs um cântico em meus lábios. Jesus, a sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu desfaz me refaz. Tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcança. Tudo eu sei, sofreu por mim. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, seu silêncio pôs o cântico. Jesus, Jesus, Jesus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas fomos sarados. E quando tudo parecia consumado, a morte foi derrotada e a cruz ficou vazia. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele vive e continua chamando pelo nome aqueles que ainda estão esperando um encontro. Moça. Ih, deve estar sonhando com ele. Deixa eu ver que horas são. Está na hora de fechar. Vou dar uma arrumada aqui, dar uma ajeitada, que hoje o dia foi cheio. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque ele importa. Ela não acorda, não? Ele importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de a sua saudade. Nossa, não acorda mesmo. Tá no sono profundo. Agora eu vou acordar ela. Moça, me desculpe, já estamos fechando. Tá tudo bem? Nossa, eu acho que eu dormi. É, a gente só acorda depois de encontrar a verdade. Você foi o caminho para eu entender tudo isso. Não. Eu não sou o caminho. Eu apenas aponto para ele. Obrigada. Eu já vou. A propósito, o seu tão aguardado encontro chegou. Meu encontro? Sim. Mas eu cancelei.
Ele reina. Se Jesus reina, e vivo está, e vivo está. Ele reina. Se Jesus reina, e vivo está, e vivo está. Manjedoura vazia e a cruz também tá vazia, e o sepulcro vazio está, e vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, ele vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina, e vivo está, e vivo está. Jesus reina.